Capítulo 7, Lock 1. Olhando para a porta da sala de aula, suspirei. A 25. A letra A representava o nível do andar, que ia de A a I, e o número A 25 se referia ao número da sala de aula. Havia um motivo para o meu suspiro. Eu conheci esta aula. Claro, eu conheci esta sala de aula. Esta era a sala de aula onde o protagonista e os outros personagens principais ficavam durante metade do romance. Muitos esquemas e tramas de rivais e concorrentes ciumentos aconteceram nesta aula. Independentemente do quanto eu não quisesse me envolver com o elenco principal, agora que me encontrava nesta aula, provavelmente seria arrastado independentemente da minha vontade. Ei, você vai entrar ou não? Acordando-me dos meus pensamentos, estava uma voz feminina áspera. Virando lentamente minha cabeça, caí momentaneamente em um torpor. Linda teria sido um eufemismo neste caso. Parada bem diante de mim, estava uma jovem com cabelo castanho curto. Ela tinha olhos azuis cristalinos, um nariz pequeno, mas não muito pequeno, e um rosto bem proporcionado. Sua pele branca que não tinha nenhuma falha, acompanhada por sua bela aparência de boneca, fazia com que qualquer um que a olhasse se perdesse em sua beleza. Ela tinha um corpo bem desenvolvido, onde tudo o que deveria ter se desenvolvido, se desenvolveu e seu comportamento elegante, mas ligeiramente arrogante, acrescentava mais ao seu charme. Atualmente, seus lábios vermelhos cereja estavam entreabertos em um beicinho irritado enquanto ela me encarava com aborrecimento. Sai da frente. Vendo que eu estava olhando para ela estupidamente, ela me empurrou para o lado com aborrecimento e entrou na sala de aula. Soltando um sorriso amargo, balancei a cabeça. Essa é Emma para você. Uma das principais heroínas do romance. Emma Rothschild, filha do prefeito da cidade de Ashton, que também era o vice-menor-diretor da União e guerreiro de nível S. Uma das pessoas mais poderosas no domínio humano agora. Quando eu estava projetando sua personagem, eu a transformei em uma personagem de estilo masculino. Ela às vezes era rude e impaciente, mas muitas vezes era gentil, tornando-a uma das personagens favoritas dos meus leitores. De verdade, eu esperava que ela fosse bonita, mas no momento em que coloquei os olhos nela, fiquei impressionado com sua beleza sobrenatural. Nem mesmo no meu mundo anterior eu vi alguém tão bonito. Observando sua figura entrar na sala de aula, não pude deixar de expressar minha admiração por ela. Até mesmo atrizes famosas que eu vi na TV se sentiriam envergonhadas se estivessem lado a lado. Levei alguns segundos para me recompor antes de sorrir amargamente. O que havia de errado comigo? Um homem de 32 anos ficando hipnotizado por uma garota de 16 anos? Estou começando a simpatizar com todos os protagonistas de Isekai por aí que experimentam a mesma coisa. Como eu reencarnei em um corpo mais jovem, que ainda estava na adolescência, não pude deixar de sentir algo ao olhar para a extremamente bela Emma. Acho que o maior equívoco que os leitores têm em relação aos protagonistas de Isekai era como eles presumiam que só porque eles eram mentalmente velhos, eles não deveriam mais ter nenhum desejo. Você tem que notar que as pessoas mais velhas não são alguns sábios que não têm desejos sexuais. Na verdade, a única razão pela qual seus desejos sexuais diminuíram com o tempo foi por causa de seus corpos envelhecidos. Não tinha nada a ver com sua mentalidade. Então coloque Menossi no meu lugar que reencarnou em um corpo cheio de hormônios. Minha reação foi totalmente compreensível. Ainda assim, isso não significa que eu estava realmente apaixonado por Emma. Eu estava apenas impressionado com o quão bonita ela era. Quer dizer, para começar, ela tem 16 anos, então isso em si já era um problema para mim e, em segundo lugar, ela é uma das principais protagonistas que mais tarde se apaixona pelo protagonista, porque ela se sentiria atraída por alguém como eu que não tem nenhuma qualidade redentora. Depois de recuperar o fôlego, abri lentamente a porta e entrei na sala de aula. Olhando para a sala de aula, não pude deixar de notar o quão impecável ela era, pois quase parecia que estava brilhando. A sala de aula era dividida em duas fileiras descendentes e cada fileira tinha um assento retrátil no qual se podia sentar. Onde devo sentar? Enquanto eu olhava ao redor da sala de aula procurando um lugar para sentar, minha atenção foi instantaneamente atraída para dois indivíduos. Sentado arrogantemente na última fileira à direita, estava um jovem loiro com olhos verdes claros e um rosto digno. Seu cabelo ligeiramente comprido repousava suavemente sobre seus ombros largos e sua mandíbula perfeitamente masculina parecia ter sido esculpida por um escultor.
De vez em quando, você podia ver garotas secretamente dando espiadas em seu rosto bonito enquanto elas coravam timidamente e viravam suas cabeças sempre que seus olhos se encontravam. Jim Orton. O rival do protagonista. Descendente da família Orton, que atualmente detinha uma participação majoritária da segunda maior guilda no domínio humano, a Guilda Starlight. Você definitivamente poderia dizer que ele era um daqueles típicos personagens de jovem mestre arrogante. Pensei enquanto olhava do canto do meu olho. Sua atitude condescendente que fazia as pessoas se sentirem como se estivessem abaixo dele podia ser vista vividamente pela maneira como ele olhava para quase todos na classe. Nascido em berço de ouro e provido com tudo o que desejava, era quase inevitável que seu personagem se tornasse assim. Mas não me entenda mal, embora ele tivesse a vibe de um vilão, ele era na verdade parte dos ou caras bons. Foi só depois que fiz alguns ajustes em seu personagem que ele começou a se tornar um favorito dos fãs. Ele pode ser um vilão agora, mas mais tarde, conforme a história avança e seu personagem passa por uma série de obstáculos, ele começa a amadurecer e lentamente se torna mais suportável conviver. Assim como ele atraiu a atenção da maioria das garotas, sentada na frente dele estava uma beleza esbelta que combinava com a aparência de Emma e atraía a maioria dos olhares dos garotos. Seu cabelo preto liso, que era restringido aleatoriamente por um pequeno grampo de cabelo, se reunia em sua cintura. Seu rosto pequeno e requintado, que era desprovido de qualquer maquiagem, exibia uma imagem de beleza natural e inocência que fazia com que qualquer um que estivesse perto dela tivesse um desejo de protegê-la. Ignorando todos que estavam tentando falar com ela, a jovem se concentrou em seu livro. Ela tinha um ar frio e distante ao seu redor que a tornava extremamente difícil de abordar. Amanda Stern. Filha de Edward Stern. Mestre da Guilda O Caçador de Demônios, a atual guilda número 1 no domínio humano. Como Jim, ela também nasceu em berço de ouro, mas, ao contrário dele, ela não se tornou arrogante. Na verdade, ela era o completo oposto de Jim, educada, inteligente e muitas vezes gentil. Sempre que o protagonista se metia em problemas, ela sempre encontrava maneiras de ajudá-lo. Se eu tivesse que apontar uma falha nela, seria o fato de ela ser fria. Muito fria. Nascida em uma família tão prestigiosa, ela não teve escolha a não ser aprender e sofrer todos os esquemas que eram direcionados à sua família. Frequentemente, ela era alvo de outras guildas ou organizações para que pudessem usá-la como alavanca. Como ela estava constantemente exposta a tais esquemas e estratagemas, ela não teve escolha a não ser amadurecer mais cedo do que as pessoas normais, dando assim origem ao seu caráter frio. Vendo o quão distante ela era, balancei a cabeça e procurei um assento. Olhando em volta por alguns segundos, decidi sentar na segunda fileira à esquerda. O mais longe possível dos personagens principais. Não havia como eu interagir com eles. Eu só vou sentar aqui como um figurante adequado e fingir ser ar. Por quê? Simples. Os personagens principais eram ímãs literais de calamidades. Tudo o que pudesse dar errado daria errado se você estivesse com eles. Que droga, eu não vou me dar ao trabalho de chegar perto deles. Estou aqui para viver, não para morrer. Bem, mesmo que eu tentasse interagir com eles no cenário mais provável, eu provavelmente seria ignorado. Atualmente, eram 7h30 da manhã e a aula começava às 8h. Vendo que eu tinha 30 minutos de sobra antes do início da aula, apoiei minha cabeça nos braços e fechei os olhos. Na verdade, eu havia chegado à academia 1 hora antes. Quando voltei da Cordilheira Clayton, já eram 6h45 da manhã e, como não podia faltar à aula, tomei um banho rápido, vesti meu novo uniforme e corri para a aula. Eu estava honestamente exausto. Eu não dormia há quase 24 horas e, para ser honesto, nem sei se conseguiria manter meus olhos abertos durante a aula. Felizmente, hoje era o dia de orientação, então eles não deveriam falar muito, o que me convém. Atenção! Enquanto eu dormia profundamente na mesa, uma voz alta ecoou pela sala de aula, me acordando. Quando abri meus olhos, a instrutora estava atrás do pódio enquanto olhava para a turma. Hoje é o primeiro dia de vocês, então não haverá nada de especial planejado, mas espero que vocês não tenham relaxado durante o curto intervalo em que foram aceitos aqui. Como vocês esperam se formar neste lugar se não conseguem ser diligentes? Bah! Batendo a mão na mesa, uma pequena onda de choque se espalhou pela sala de aula. Além de Emma, Jim,
Amanda e alguns outros alunos, todos na sala de aula foram empurrados para trás, inclusive eu. Não haverá moleza na minha sala de aula. Escaneando toda a sala de aula, seus olhos pararam brevemente em Emma, Jean e Amanda, e nos poucos outros que conseguiram resistir à sua onda de choque. Se alguém olhasse de perto, poderia ver traços de satisfação em seu rosto enquanto ela os olhava. Colocando as duas mãos no pódio, ela olhou para a sala de aula. Agora, vamos começar com as autoapresentações. Eu sou Dona Longbear, sua instrutora pessoal para este ano e possivelmente para os próximos anos. Aquele nome, eu conhecia. Claro, eu conhecia. Ela era uma das personagens que eu passei mais tempo projetando. Ela era exatamente como eu imaginei. A bruxa da calamidade, Dona Longbear. Murmurei enquanto tentava suprimir meu coração batendo forte. Seu cabelo preto caía suavemente ao longo de seus ombros, parando logo acima de sua bunda empinada que lembrava um pêssego totalmente maduro. Sua figura tentadora que poderia fazer qualquer homem enlouquecer, atraiu a ira de todos os garotos da classe, fazendo seus corações ferverem. Mas o que realmente se destacava mais nela não era sua figura, mas seus belos olhos violetas que faziam alguém se perder se os olhasse por muito tempo. Desde jovem, ela praticava uma arte de encantadora extremamente rara, o que a fez se tornar extremamente sedutora para o sexo oposto, assim como para os demônios. O que a tornava especialmente temível era que ela podia virar completamente a balança de um campo de batalha, virando aliados uns contra os outros. Atualmente, ela tinha apenas 28 anos, o que era bem jovem considerando que agora as pessoas viviam até 200 anos de idade, mais que o dobro de antes do cataclismo. Cada um de seus movimentos era extremamente atraente, se ela quisesse, poderia transformar qualquer homem na sala de aula em um fantoche de sua vontade. Mesmo agora, enquanto ela estava em frente ao pódio, cada movimento dela atraía o olhar de todos os homens na sala de aula. Até mesmo Jean não foi uma exceção, pois seu rosto ficou vermelho. E eu? Eu tive uma ereção. Felizmente para mim, eu escondi bem e ninguém pôde ver, ou então eu teria morrido de humilhação. Não pude evitar. Ela era literalmente a encarnação dos meus desejos sexuais. Claro, eu não seria tão estúpido a ponto de dar em cima dela. Ela não era apenas forte, mas era na verdade uma membro de nível S da União e classificada em 156º no ranking de heróis. Além disso, ela tinha sua cota de pretendentes. Dar em cima dela era como pedir para ser morto. Tenho certeza que não preciso dizer mais, pois a maioria de vocês já deve saber sobre mim. Dona falou calmamente enquanto olhava ao redor da sala de aula. Ela parecia ter se acostumado com as reações dos garotos, pois fingiu ignorância aos seus rostos vermelhos. Como é o primeiro dia de vocês, não vou tomar muito do seu tempo. Já posso ver algumas pessoas que parecem exaustas na sala de aula. Talvez não tenham dormido o suficiente porque estavam muito animados ou treinaram a noite toda, então vou tornar esta primeira sessão curta. Um anjo. Ela era um anjo enviado pelos céus. Eu pequei. Como eu poderia ter tido pensamentos tão ruins sobre um anjo assim? Ela podia até dizer o quão exausto eu estava e estava tentando ser atenciosa comigo e com os outros. Amitabha. Eu sou um com o céu. Muito bem, primeiro as primeiras coisas, vamos fazer a chamada. Tirando um pequeno tablet, ela rapidamente chamou os nomes. Rank 1750, Reindover. Ouvindo meu nome, levantei minha mão entusiasticamente e disse: presente. Balançando a cabeça, ela continuou. Rank 1232, Troy Morrison. Presente. Rank 845, Julius Alfin. Presente. Ela estava totalmente lendo em ordem ascendente, não estava. Enquanto ela lia os nomes na lista, não pude deixar de notar que o nível ficava menor a cada vez que um novo nome era chamado. E acontece que eu fui a primeira pessoa que ela chamou, sugerindo que eu era a pessoa mais fraca da classe. Eu deveria ter percebido antes. Soltando um suspiro, desabei na mesa e esperei silenciosamente que ela terminasse de ler os nomes. Rank 15, Emma Rochielde. Presente. Rank 12, Timothy Bartman. Presente. Rank 8, Amanda Sterne. Presente. Rank 5, Anyu Fei. Presente.
Rank 3, Jim Orton. Presente. Rank 2, Melissa Hall. Presente. Rank 1, Kevin Voice. Rank 1, Kevin Voice. Erguendo a sobrancelha, Donna olhou ao redor da sala de aula e perguntou mais uma vez. O Rank 1 Kevin Voice está na sala de aula. Silêncio absoluto. Nem mesmo um alfinete podia ser ouvido. Todos olharam em volta, mas todos balançaram a cabeça. Olhando para seu tablet, Donna franziu a testa. Quando ela estava prestes a riscar o nome de Kevin da lista, a porta da sala de aula se abriu lentamente. Logo uma figura saiu e, instantaneamente, a atenção de toda a sala estava nele. Cabelo preto curto, olhos vermelhos profundos, mandíbula musculosa e corpo bem construído. Toda a sua presença e aura eram como a de uma espada recém-forjada diretamente da fornalha, com bordas afiadas e cortantes que ameaçavam cortar qualquer coisa que obstruísse seu caminho. Sua aparência, que rivalizava com a de Jim Orton, que poderia ter sido considerado um dos indivíduos mais bonitos de toda a academia, instantaneamente atraiu a atenção da maioria das garotas da classe. Perdão pela minha demora. Tive um pequeno acidente antes de vir para cá, por isso não consegui chegar a tempo. Fazendo uma pequena reverência, seus olhos nunca se desviaram dos olhos de Donna. Dando uma rápida olhada em Kevin, Donna não pôde deixar de ficar impressionada com sua atitude indiferente em relação a ela, que praticava uma arte sedutora de 4 estrelas extremamente potente. Interessante. Soltando um pequeno sorriso, ela assentiu. Muito bem, encontre um lugar e sente-se. Obrigado. Balançando a cabeça, Kevin caminhou em direção à primeira fileira do lado direito da sala de aula e se sentou. Soltando um longo suspiro, balancei a cabeça amargamente. Esse é o protagonista para você. O que quer que ele faça, ninguém encontraria falhas contra ele, pois ele era bonito e capaz. O mundo simplesmente não era justo. Se eu fosse o único que tivesse chegado atrasado, provavelmente já teria sido queimado vivo agora. Como um figurante, você simplesmente não tem os mesmos privilégios que o protagonista tem. Capítulo 8, Lock 2. Chegando em frente a uma grande sala, Donna, que estava na frente de todos, acendeu as luzes e disse: há uma grande seleção de armas aqui, então sintam-se à vontade para escolher o que vocês consideram ser o melhor para vocês. Uma grande sala apareceu diante de todos e a diversidade de armas presentes aqui me deixou sem palavras. De nunchucks a espadas largas. Todos os tipos de armas que estavam dispostas ordenadamente de acordo com seu tamanho estavam sendo exibidos diante de nós. Eu estava honestamente impressionado. Havia tantas que eu nem conseguia dizer o que algumas das armas eram. Eu seria muito cuidadosa se fosse vocês. Se vocês danificarem qualquer arma presente, é melhor estarem prontos para pagar até 500.000 U. Olhando para a expressão animada dos alunos na classe, Donna imediatamente jogou um balde de água fria neles ao apontar o preço de cada arma. Alguns alunos não puderam deixar de se encolher enquanto começavam a olhar para as armas como se fossem algum tipo de artefato divino. Eu aconselho usar uma arma que seja adequada para vocês para que não corram o risco de danificar a arma. Experimentar é bom, mas isso é apenas se vocês puderem pagar. Olhando para os cerca de 200 alunos à sua frente, Donna sorriu alegremente e continuou: antes de pegar uma arma, passem o cartão de estudante para que possam registrar seu nome no banco de dados. Depois disso, peguem suas armas e me encontrem na área de prática principal. Tendo terminado o que queria dizer, Donna se virou e saiu. Assim que sua figura não estava mais visível, todos começaram a conversar animadamente. Especialmente os meninos. Uau! Aquela era a bruxa da calamidade. Ela é tão gostosa. Meu Deus, acho que me apaixonei. PFFF. Quem dera, alguém como ela nunca gostaria de um perdedor como você. Quer brigar? Cenas como essas aconteceram em todos os lugares enquanto os alunos já haviam formado seus próprios grupos. Eu, como membro de menor classificação, sou obviamente excluído deles. E para ser honesto, era exatamente o que eu desejava, pois não quero gastar meu tempo puxando o saco de ninguém. No LoL, o sistema hierárquico governava a academia. Assim como a relação de um camponês e um nobre. Apenas aqueles que eram classificados mais alto tinham o direito de serem tratados como nobres.
Pessoas de baixa patente como eu eram meramente pessoas que mais tarde se tornariam bucha de canhão ao lutar nas linhas de frente. Assim era minha vida agora, como o último colocado na classe. Ao contrário de mim, que estava sozinho. Os personagens principais estavam cercados por uma multidão de pessoas. Kevin, Jim, Amanda, Emma e Melissa, todos tinham pessoas os cercando. Além de Kevin, o resto já estava acostumado com tais situações e, assim, conseguiu permanecer indiferente às ondas de bajulação vindas da boca de todas as pessoas. Mas para Kevin, que não estava acostumado com tal situação, se viu completamente desamparado. Seu comportamento anterior, que fazia com que alguém o respeitasse, desmoronou completamente enquanto ele lutava para se afastar da multidão. Ele usou um sorriso rígido o tempo todo e se esforçou ao máximo para não parecer excessivamente rude enquanto tentava educadamente conversar com todos. Agora ele provavelmente está pensando em uma maneira de pegar sua arma e escapar o mais rápido possível. Eu ri enquanto balançava a cabeça. Assim era a vida daqueles que desejam se destacar. Ignorando o indefeso Kevin, voltei minha atenção para a seção de espadas no arsenal. Como eu já sabia o que queria, rapidamente passei meu cartão e peguei uma katana fina e elegante. A empunhadura de couro se encaixava confortavelmente em minhas mãos e a lâmina de metal frio refletia diretamente as luzes da sala. Sovosh. Sovosh. Perfeito. Balançando levemente a katana algumas vezes, assenti em satisfação. Seu peso não era nem muito pesado nem muito leve, somado à sua lâmina durável, feita de uma liga extremamente resistente, tornava a katana perfeita para minha arte da espada. Pegando a espada comigo, saí rapidamente da sala. Como consegui tudo o que queria, fui para o campo de treinamento. Um grande terreno expansivo apareceu diante de mim quando cheguei à área de treinamento. Toda a instalação de treinamento tinha o tamanho de 2 campos de futebol. No canto superior direito do campo de treinamento, havia um campo de tiro que era dividido em 5 distâncias diferentes, que variavam de 100 metros a 500 metros. Na parte inferior direita do campo de treinamento, havia mais de uma dúzia de bonecos de prática que eram perfeitos para a prática de combate corpo a corpo. Os bonecos de treinamento eram feitos de forlum, um metal extremamente resistente que podia até mesmo suportar o impacto de um demônio de nível A. Com seu corpo extremamente durável feito de forlum, os alunos podiam treinar contra os bonecos sem se preocupar em quebrá-los. A área central da instalação de treinamento era livre para todos, o que significa que não tinha nada. Isso era usado principalmente para praticar movimentos ou passos. Basicamente, era uma área que todos podiam usar para praticar qualquer técnica que quisessem praticar. No canto superior esquerdo, havia uma grande academia totalmente equipada com equipamentos de última geração. Além disso, e o mais importante, eles tinham uma sala de gravidade que ia até 10 gramas. Com a sala de gravidade, podia-se treinar e manipular o corpo com a ajuda da sala que podia aumentar a força gravitacional exercida sobre uma pessoa. Por fim, na parte inferior esquerda do campo de treinamento, uma grande piscina de 50 metros de comprimento apareceu diante da minha visão. A piscina era um dos lugares mais frequentados, pois era extremamente útil para o treinamento de condicionamento, pois ajudava os músculos a se recuperarem mais rápido da fadiga devido aos ingredientes médicos especiais que eram adicionados na água. Muito bem, como eu disse antes, como é o primeiro dia de vocês, não precisam se forçar. Estarei aqui para supervisionar todos vocês. Reunindo a atenção de todos, Dona sorriu alegremente enquanto olhava para o campo de treinamento. Agora vão treinar. O tempo não espera por ninguém. Instantaneamente todos se moveram. Alguns foram diretamente para os bonecos, enquanto outros para o campo de tiro. Olhei curiosamente em volta e encontrei Kevin, Jim e Melissa indo para os bonecos de treinamento, enquanto Emma foi diretamente para a sala de gravidade. Por outro lado, Amanda foi para o campo de tiro. Como mencionei antes, a especialidade de Kevin era a espada. Embora ele ainda não praticasse o estilo Levisha, seu talento para a espada ainda era incomparável. Se eu fosse estimar sua força no momento, eu diria que mesmo que 50 versões do meu atual o atacassem agora, ele seria capaz de sair ileso. Jim, por outro lado, não usava uma espada, mas usava adagas. Ele era o que você chamava de tipo assassino. Ele era extremamente rápido e ágil e, com sua velocidade incomparável, podia cortar uma pessoa 20 vezes em questão de segundos. Melissa, a segunda colocada na classe, usava uma lança. Ela também era incrivelmente bonita.
O suficiente para rivalizar com Emma e Amanda, mas ela também era muito mais inteligente do que elas. Ela tinha um rosto de porcelana elegante e bonito que acompanhava perfeitamente seu cabelo castanho cremoso que caía suavemente atrás de suas costas. O que mais chamava a atenção eram suas bochechas requintadas e lábios rosados e úmidos que podiam tentar qualquer homem que os visse. Um par de olhos vítreos puros se escondia sob óculos de armação fina que enfatizavam ainda mais seus olhos, realçando sua beleza. Seu pescoço esbelto como um cisne, sob o qual sua delicada clavícula sexy e a frente cheia que estava levemente exposta, só aumentavam seu charme, enquanto sua cintura delicada e pernas brancas cremosas adicionavam os toques finais à sua aparência incomparável. Aos tenros 12 anos, ela foi premiada com o Prêmio do Tratado da Humanidade, o prêmio mais notável para aqueles que alcançam avanços notáveis que impulsionam a humanidade para o próximo nível. Semelhante ao Prêmio Nobre no Meu Mundo. A razão pela qual ela ganhou o prêmio foi porque ela foi capaz de provar o teorema da decomposição molecular que intrigou muitos cientistas famosos em todo o mundo. Sua descoberta foi uma grande conquista científica que abalou toda a comunidade científica. Com o teorema da decomposição molecular, doenças como o câncer que assolavam o mundo não eram mais um problema, pois este teorema abordava diretamente o cerne do problema. A única razão pela qual ela ficou em segundo lugar e não em primeiro no ranking da academia foi simplesmente porque ela não era muito forte. Tendo passado a maior parte do tempo pesquisando, ela não teve muito tempo para aprimorar suas habilidades e, portanto, durante o teste de admissão, sua pontuação física ficou apenas um pouco acima da média. Mas não me entenda mal, isso em si já era uma conquista, já que minha pontuação estava no lado inferior da média. Emma, por outro lado, usa uma espada curta e seu estilo de luta era extremamente feroz e agressivo. Seu estilo de luta lembrava um berserker, pois ela não deixava espaço para o oponente respirar quando atacava. Honestamente, ela era provavelmente a pessoa com quem eu menos queria lutar, pois seria extremamente problemático para o meu estilo Keiki. Por fim, Amanda. Ela era uma arqueira, uma muito boa nisso. De toda a sala de aula, ela era provavelmente a única que conseguia atingir com precisão um alvo posicionado a 500 metros de distância. Um prodígio que só podia ser visto a cada algumas centenas de anos, era o que todos os professores diziam sobre ela enquanto olhavam para seu arco e flecha. Esses eram os personagens principais. Quanto a mim, bem, eu só vou praticar na área central. Como o estilo Keiki era uma arte perdida, mesmo que eu a praticasse, ninguém provavelmente notaria. Além disso, a maneira de praticar o estilo Keiki faria alguém pensar que estava louco. Fechando os olhos, maximizei minha concentração. Shin! Shin! Em um movimento suave, peguei a katana da bainha, cortei para frente e coloquei a katana de volta na bainha. 5 segundos. Balançando a cabeça, repeti o mesmo movimento novamente. O primeiro movimento do estilo Keiki e flash rápido. Um corte unidimensional que só podia atingir para frente com uma velocidade avassaladora que não podia ser vista a olho nu. O estilo Keiki tinha apenas 5 movimentos, mas cada movimento era crucial. Cada movimento era como uma peça de um quebra-cabeça de 5 peças que mais tarde se combinariam e criariam o verdadeiro estilo Keiki. Por exemplo, agora o primeiro movimento era apenas um único corte unidimensional para frente, enquanto, por outro lado, o segundo movimento era um corte horizontal. Se os dois movimentos fossem combinados, o alcance do movimento ao atacar um inimigo aumentaria drasticamente. Cada movimento foi projetado para adicionar sinergia ao outro. Uma vez que alguém dominasse o estilo Keiki, seria capaz de atacar onde quisesse com uma velocidade incomparável. Você poderia dizer que a razão pela qual o estilo Keiki foi dividido em 5 formas foi porque era necessário aprender a base antes de praticar a verdadeira arte. Esse era o verdadeiro método de aprender o estilo Keiki. Shin! Shin! Sem fazer uma pausa, continuei repetindo o mesmo movimento repetidamente. De acordo com as memórias que o mestre me deu, posso atingir o reino menor de maestria depois de fazer o mesmo movimento mais de 100.000 vezes. Ao aprender uma arte de espada, havia maneiras de determinar o nível de maestria. Havia o reino menor de maestria, o grande reino de maestria, o reino da essência de maestria e, finalmente, o reino aperfeiçoado de maestria. Cada reino significava uma porcentagem de compreensão de toda a arte da espada. O reino menor de maestria exigia uma compreensão de 25% da arte da espada.
O grande reino de maestria exigia uma compreensão de 50%, o reino da essência exigia uma compreensão de 75% e, finalmente, o reino aperfeiçoado. O pináculo da maestria da arte, com uma compreensão de 100% da arte da espada. Atualmente, meu objetivo era levar todos os 5 movimentos para os reinos menores, antes de aprimorá-los posteriormente. Um homem relativamente bonito estava na beira do campo de treinamento. Ele tinha cabelo loiro sujo e carregava um ar nobre ao seu redor que lembrava as pessoas de um aristocrata de alta patente. Virando a cabeça, ele olhou para a bela mulher parada ao lado dele e perguntou: "O que você acha deste grupo?" Olhando para a distância, a bela mulher que era, de fato, Dona Longbear, olhou em volta e apontou para alguns indivíduos. Existem muitos jovens promissores, especialmente neste grupo, mas os que mais se destacam para mim são Kevin, Jean, Amanda, Emma, Melissa e Ian Fei. Olhando para onde Dona apontou, o homem bonito assentiu pensativo. Bem, não é surpreendente considerando sua linhagem. Olhando para o homem ao lado dela, Dona zombou. Eu concordo, a linhagem deles é realmente impressionante, mas não é isso que os torna ótimos. O sangue, suor e lágrimas que eles colocam em seu treinamento é o que os torna tão bons. Só porque eles nasceram com pais bem-sucedidos não significa que eles também serão bem-sucedidos. A menos que você se esforce, não importa o quão talentoso você seja, você nunca será forte. Sorrindo levemente, o homem respondeu: Bem, eu me pergunto sobre isso. Falando nisso, há alguém em quem você está de olho? Sem hesitar, Dona respondeu: Kevin Voice. Ligeiramente surpreso com sua resposta rápida, o homem pareceu ter se lembrado de algo e um traço de frieza apareceu em seus olhos antes que desaparecesse rapidamente como se nada tivesse acontecido. Você quer dizer o garoto que estabeleceu um recorde sem precedentes e firmemente conquistou o primeiro lugar no exame de admissão? Eu também estou bastante curioso sobre ele. Alguém sem nenhum apoiador poderoso conseguiu chegar tão longe. Isso é meio estranho, não é? Ele deu dicas sutis enquanto falava, o que fez Dona zombar secretamente de sua atitude. Eu fui um dos supervisores durante o teste e fiquei bastante impressionada com seu manejo de espada. Era elegante e não tinha movimentos desperdiçados. Posso dizer com confiança que em breve haverá outra classe S em nossas fileiras. Olhando para Dona, que nem se preocupou em esconder seu descontentamento, o homem apenas sorriu e disse casualmente: Oh! Para a própria bruxa da calamidade falar tão bem dele, deve significar que ele realmente é um talento para se observar. Olhando para o homem ao lado dela, ela falou ameaçadoramente: Gilbert. Me chame assim mais uma vez e eu vou te matar. Só porque seu pai é poderoso não significa que eu não vou fazer nada com você. Ei, eu só estava brincando. Você não precisa levar tão a sério. Levantando as mãos em resignação, Gilbert sorriu levemente. HMPH. Virando a cabeça, Dona continuou observando o campo de treinamento. Parado ao lado dela, o sorriso de Gilbert desapareceu rapidamente enquanto ele olhava para Kevin à distância. Depois disso, sua atenção mudou rapidamente para o meio do campo de treinamento, onde ele viu um jovem solitário praticando com uma katana. PFFFF, quem diabos é ele? Sem nem se preocupar em esconder seu ridículo, Gilbert riu enquanto apontava para o aluno que estava praticando com a katana. Olhando na direção em que Gilbert apontou, Dona franziu a testa rapidamente enquanto olhava para o garoto. Tirando seu tablet, ela rapidamente rolou para baixo até que uma foto semelhante às características do jovem apareceu. Rank 1750, Reindover. 16 anos, filho do mestre da guilda Galsicus, uma guilda de médio porte operando na cidade de Ashton. Avaliação de talento D. Aparentemente tendo entendido, ele balançou a cabeça e olhou presunçosamente para a dona. O que eu te disse? Apenas aqueles com uma linhagem adequada podem esperar alcançar algo. Pessoas como ele que nascem com pais medíocres nunca podem esperar estar no topo com elites como nós. Mesmo que Dona quisesse refutar, ela não conseguia. Olhando para Ren, que estava constantemente desembainhando e embainhando a espada, ela balançou a cabeça em decepção. Que tipo de treinamento era aquele? Pelo menos balance sua espada em vez de apenas desembainhar e embainhar a espada. Capítulo 9, Locke 3. Eu meio que esperava isso, mas...
estou sendo ridicularizado por metade da turma. Enquanto eu praticava o primeiro movimento do estilo Keiki, não pude deixar de notar que alguns dos meus colegas estavam abertamente apontando seus dedos em minha direção enquanto me ridicularizavam. Alô? Tudo bem vocês falarem mal de mim, mas pelo menos façam isso pelas minhas costas, onde eu não possa ouvir nem ver vocês. Enquanto eu me esforçava para me concentrar, ignorando os olhares de ridículo, não pude deixar de notar um homem alto com cabelo loiro sujo parado ao lado de Dona. Instantaneamente, suor frio apareceu nas minhas costas. Gilbert von Dexteroy. Um dos primeiros antagonistas que o protagonista encontra. Seu pai, Deus do Trovão, Maximus von Dexteroy, era um dos únicos guerreiros de nível SS no domínio humano e atualmente estava em terceiro lugar no ranking de heróis. Além disso, ele também era um dos 7 chefes da União. Com tal histórico, Gilbert podia basicamente fazer o que quisesse. Isso já foi mostrado por como ele conseguiu se tornar um tutor assistente na academia aos tenros 22 anos. O que especialmente se destacava em Gilbert não era o histórico de seu pai. Não, embora seu histórico fosse realmente aterrorizante, não era nisso que as pessoas prestavam atenção ao interagir com ele. O que se destacava nele era o fato de ele ser um supremacista de linhagem. Ele acreditava que apenas aqueles que tinham linhagens especiais tinham permissão para estar no pico. Para ele, Kevin era um estorvo. Os pais de Kevin eram apenas pessoas comuns com, no máximo, um talento de nível D. Depois que eles foram mortos por um demônio, ele foi enviado para um orfanato de onde viveu por 5 anos. Ele então desapareceu e reapareceu como um prodígio que faria qualquer guilda babar por seu talento. Como ele poderia deixar Kevin, que tinha uma linhagem suja, roubar a cena? Ele era um firme crente de que apenas aqueles que herdaram uma linhagem forte estavam destinados a atingir o pico. Ele via o mundo como um aristocrata. Ele acreditava firmemente que os plebeus não tinham lugar neste mundo e apenas os nobres podiam governar o mundo. Então, assim que ouviu falar de Kevin, sua primeira reação foi remover tal câncer que estava escondido dentro da academia. Na verdade, Gilbert não era assim no passado. Mas sempre que Gilbert olhava para Kevin, sentimentos profundamente ocultos que ele tentava esquecer ressurgiam em sua mente, fazendo-o desprezar Kevin com todas as suas forças. Na verdade, seu ódio surgiu de um trauma que ocorreu com ele no passado. Quando ele chegou pela primeira vez no Locke, ele era confiante, gentil e educado. No entanto, um dia, um aluno transferido entrou na classe. Ao contrário de Gilbert, que era filho do Deus do Trovão Maximus, ele era apenas um aluno comum, sem nenhum histórico notável. A princípio, Gilbert não pensou muito nele, mas lentamente o aluno transferido subiu nas fileiras. Assustado, Gilbert começou a prestar mais e mais atenção no aluno transferido. Vendo seu crescimento impressionante, ele ficou extremamente animado. Finalmente, alguém que é digno de competir comigo. Ele pensou, enquanto treinava e estudava mais do que antes. Lentamente, os dois começaram a competir em quase todas as matérias e uma amizade floresceu lentamente entre eles. A princípio, Gilbert sempre saía por cima, mas com o passar do tempo a diferença gradualmente se tornou menor e menor, até que o aluno transferido começou a vencer todas as suas competições. Chocado com seu progresso, Gilbert estudou e treinou ainda mais. Mas os resultados foram os mesmos. A diferença continuava a crescer cada vez mais e uma semente de inferioridade começou a se plantar dentro de seu coração. Como eu, o filho do Deus do Trovão, posso perder para ele que não tinha nada desde o nascimento? Todos os dias ele se perguntava a mesma coisa, enquanto se esforçava ao máximo para diminuir a diferença entre eles. A princípio, passou de querer obter pontuações mais altas do que ele para mais tarde querer não ficar muito longe de sua pontuação. A expectativa de Gilbert sobre si mesmo lentamente começou a ficar cada vez menor. Durante todo esse tempo, ele manteve seus sentimentos escondidos dentro de si enquanto continuava sendo amigo do aluno transferido. Então, um dia, durante uma excursão, um demônio de alto nível atacou. Todos correram para salvar suas vidas, incluindo Gilbert. Durante o caos, ninguém notou uma pessoa ficando para trás. O aluno transferido. Sem pensar 2 vezes, ele escolheu lutar contra o demônio e ganhar o máximo de tempo possível para que seus colegas escapassem. Enquanto Gilbert corria, ele rapidamente notou a ausência de seu amigo. Quando ele se virou, tudo o que viu foi seu amigo se defendendo desesperadamente do demônio.
Sem pensar duas vezes, ele tentou ajudar, mas foi impedido por um professor e forçado a abandonar seu melhor amigo e rival. Quando os reforços chegaram, já era tarde demais. Seu melhor amigo e rival havia morrido protegendo a todos. Assim que ouviu a notícia, a primeira coisa que sentiu foi uma sensação de alívio. Mas logo depois, assim que percebeu como se sentiu com a morte de seu amigo, profundo remorso e angústia o dominaram. Como ele poderia sentir alívio quando seu melhor amigo morreu enquanto o salvava e a todos na classe? Embora ele se sentisse inferior a ele, ele era como um irmão para ele. Ele o admirava. Ele o prezava profundamente. Ele foi o primeiro verdadeiro amigo que ele já havia feito. Ele se trancou dentro de seu quarto por um mês. Ele começou a comer cada vez menos e sempre se recusava a sair. A situação ficou tão ruim que seu pai foi forçado a voltar correndo para seu filho. Tudo depende do destino, não importa o quão talentoso alguém seja, apenas os escolhidos conseguem continuar vivendo. Essas foram as palavras que seu pai lhe disse friamente enquanto repreendia seu filho. Enquanto as palavras de seu pai ecoavam em seus ouvidos, Gilbert lentamente olhou para seu passado. Seu amigo era muito mais talentoso do que ele. Mas no final, quem sobreviveu foi ele. No final, o vencedor foi aquele que viveu no final. Lentamente, ideias estranhas e distorcidas começaram a brotar dentro de sua mente, quase como uma semente germinando. Não importa o quão talentoso alguém seja, se eles não estiverem destinados à grandeza, eles nunca chegarão ao topo. Isso mesmo. E daí se ele era talentoso? Eu sou aquele que viveu no final. Você não pode deixar de culpar seu nascimento pobre por sua morte. Você que não nasceu de um escolhido não pode esperar se esforçar para atingir o pico. Logo seus pensamentos se distorceram cada vez mais até que ele se tornou um supremacista de linhagem. Embora pudesse parecer que ele estava tentando se iludir e encontrar uma maneira de escapar da realidade, na verdade tudo isso foi planejado pelos demônios de antemão. Seu chamado melhor amigo era na verdade um espião plantado pelos demônios de antemão. Tudo até agora foi um esquema cuidadoso feito pelos demônios que estavam tentando transformar Gilbert em seu peão. Eles primeiro se infiltraram em suas emoções através do uso de seu melhor amigo. Assim que seu melhor amigo morreu em um trágico acidente e as emoções de Gilbert estavam instáveis, os demônios planejaram fazê-lo ingerir uma semente demoníaca que essencialmente corroía a mente de uma pessoa e a transformava em um fantoche. Tal era o plano deles, mas, infelizmente para eles, seu esquema acabou sendo exposto pelo pai de Gilbert, que pôs fim a seus anos de planejamento. Mas, o dano já estava feito, pois desde então Gilbert se tornou um supremacista de linhagem. Olhando para ele à distância, não pude deixar de sentir pena dele. Mas isso não significa que eu queira falar com ele. De jeito nenhum. Ele é provavelmente a pessoa que eu mais temo no Loki. A razão pela qual eu o temo não é porque ele seja um chefe secreto super forte. Não. No máximo, ele é um chefe de nível médio, pois nem é tão forte assim. A coisa realmente assustadora sobre ele é o fato de ele ser um vilão em cadeia. O que é um vilão em cadeia? Vilões em cadeia são provavelmente os vilões mais assustadores que você poderia criar. Eles são aqueles vilões que só trazem mais problemas à medida que você os derrota. Deixe-me nós me dar um exemplo. Vamos pegar um romance chinês de cultivo. Imagine que esse cara tenta te roubar e você o mata. É isso, certo? Não. Acontece que ele é um discípulo de baixo nível de uma seita prestigiosa. Seu irmão mais velho, enfurecido por sua morte, caça você. O que você faz? Você o derrota. Qual o próximo passo? O irmão mais velho do irmão mais velho irá caçá-lo em seguida. Isso continuará até que a situação fique tão ruim que um ancião venha procurá-lo. Logo você tem uma luta contra o ancião e, sem outra opção, você o derrota. Isso continuará até que, no final, você mate o líder da seita e remova toda a seita. No final, porque você matou uma pessoa aleatória que tentou te prejudicar, você acabou lutando contra uma seita inteira. Isso é o que era um vilão em cadeia. O mais temível de todos os vilões em romances. E é exatamente isso que Gilbert era. E o que é especialmente temível sobre ele é que a seita prestigiosa de que estamos falando é a União. A maldita União. Você quer lutar contra eles? A organização mais forte do domínio humano? Fique à vontade, mas eu estou fora.
Eu não sou suicida. No romance, Gilbert primeiro usa lacaios para atormentar o MC. Quando as coisas não dão certo, ele tenta métodos diferentes. Como empregar assassinos ou usar veneno. Lentamente, Kevin se vê lutando contra Gilbert. Assim que o derrota, ele se encontra em um mundo de problemas, pois os parentes de Gilbert que trabalham na União também começam a atacá-lo. Lentamente, Kevin se vê lutando contra membros superiores e mais executivos da União até que ele tenha que ir cara a cara contra o deus do trovão Maximus. Em um ponto, as coisas ficaram tão ruins que ele teve que deixar o domínio humano para que pudesse acumular força e se vingar. Balançando a cabeça, afasto-me lentamente de Gilbert. No final, passei 2 horas praticando o mesmo movimento repetidamente. Atenção, por favor. Eu observei cada um de vocês hoje. Estou satisfeito com a maioria de vocês, é claro, nem todos me agradaram, pois alguns de vocês perderam seu precioso tempo brincando ou apenas balançando aleatoriamente sem objetivo. Espero melhor na próxima vez. Donna falou enquanto olhava brevemente para mim. E assim, a primeira sessão de treinamento terminou. Ei, por que você não me ensina seus movimentos? Eu não entendo. Por que você continua repetindo a mesma coisa repetidamente? Você está querendo chamar atenção ou algo assim? A caminho do dormitório, fui assediado por um grupo de garotos que puxaram conversa. Continuei ignorando-os, mas parecia que isso só aguçava mais o interesse deles. Foi só depois que eu os ignorei por 5 minutos seguidos que eles me deixaram em paz. Na verdade, a principal razão pela qual eles pararam foi porque os personagens principais acabaram de passar. Kevin, Dean, Amanda, Emma e Melissa. Se não fosse pelo fato de Dean estar lançando olhares furiosos na nuca de Kevin, essa poderia ter sido uma cena tirada de uma pintura. 2 garotos incrivelmente bonitos andando ao lado de 3 beldades de tirar o fôlego enquanto sorriam e conversavam entre si. Nem mesmo eu esperava que eles fossem tão bonitos e belas. Quando eles passavam, a visão de todos se voltava para eles e as pessoas abriam caminho para eles. Como eu não queria me destacar, copiei todos os outros e me movi para o lado. Assim que eles saíram, o corredor recuperou sua vivacidade usual e cheguei em frente ao meu quarto. Clique. Passando meu cartão, a porta se abriu automaticamente para mim. Tirando meus sapatos, tomei um banho rápido e depois fui para a cama. Eu não dormia nas últimas 24 horas e, portanto, estava completamente exausto. Assim que meu corpo tocou a cama, desmaiei. Ei, pessoal, vocês notaram como todos abriram caminho para nós? Era como se um peixe grande estivesse andando. Disse Emma alegremente, enquanto olhava para as pessoas à sua frente. Sorrindo, Kevin assentiu. Sim, eu vi. Eu realmente não esperava que as pessoas fizessem isso. Zombando, Dean olhou para Kevin. HMPH, é claro que você não esperava isso. A única razão pela qual eles abriram caminho para nós é porque eu estava presente. Ouvindo a resposta de Dean, Melissa balançou a cabeça e se afastou 2 passos de Dean. Ela odiava interagir com pessoas estúpidas. Amanda, por outro lado, estava acostumada com o comportamento de Dean, então ela não reagiu. Como ambos vieram da primeira e segunda guilda, respectivamente, eles interagiram um com o outro em várias ocasiões, por isso ela estava acostumada com seu comportamento. Na verdade, mais do que não reagir, era mais como se ela não se importasse. Quanto a Emma, ela achou a resposta dele engraçada, enquanto tentava segurar o riso. Sorrindo ironicamente, Kevin tentou mudar de assunto. Certo, pessoal, vocês notaram o cara no meio que estava praticando com a katana? Katana? Oh, aquele cara estranho que estava desembainhando e embainhando a katana repetidamente. Instantaneamente Emma foi para o lado de Kevin enquanto ela começava a falar animadamente. Assim como Amanda, Emma não se tornou uma jovem mestre arrogante como Dean. Ela era bastante mandona, mas na maioria das vezes era alegre e sempre gostava de competir. Portanto, sempre que ela via Kevin, seu espírito competitivo ardia, fazendo com que ela interagisse mais com ele. Sim, ele. Pego de surpresa pelo entusiasmo de Emma, Kevin assentiu sem jeito. Qual era o nome dele? Inclinando a cabeça, Emma olhou em volta. Amanda estava lendo seu livro, então ela não respondeu, enquanto Melissa não parecia se importar.
Kevin também não sabia o nome dele, então ele encolheu os ombros desamparadamente. Esqueçam esse perdedor e vamos para o refeitório. Estou faminto, disse Jim, enquanto acelerava o passo. Ei, espere! Gritou Emma, enquanto corria para alcançar Jim. Balançando a cabeça desamparadamente, Kevin também aumentou o passo enquanto seguia para o refeitório. A única razão pela qual ele perguntou sobre o garoto da katana foi porque seus instintos lhe disseram que ele não era tão simples quanto parecia. Esquece, provavelmente estou imaginando coisas. Assim, Ren conseguiu evitar uma situação problemática em que seria notado pelo protagonista.